Oi, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha. A gente fala ao vivo, a partir de agora, aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, em mais um momento super importante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação, aqui da Câmara de Vereadores de Caxias. Eu sou a vereadora Marisol Santos, sou presidente dessa Frente Parlamentar com um orgulho imenso de uma causa que eu acredito muito e que a gente precisa falar muito, cada vez mais, unir as pessoas em torno desse tema que é essencial, que a gente tenha um olhar carinhoso e um olhar de observação para tirar essas nossas crianças, adolescentes, adultos, que ainda se sentem na invisibilidade muitas vezes, no sistema educacional, muitas vezes nas suas famílias, na sociedade de maneira geral. Esse, vocês sabem, já é o terceiro ciclo de palestras da Frente Parlamentar das Altas Habilidades e a gente tem uma série de palestras ao longo desse ano ainda acontecendo e nós hoje temos um tema muito especial que é Universitários com Altas Habilidades, reflexões para seu reconhecimento e atendimento. E tenho uma alegria imensa, porque o nosso convidado hoje é lá de longe, vocês vão ver aí pelo sotaque, que é uma delícia de ouvir. Está falando lá do interior do Ceará. Está conosco o Attilas Lopes, o Attilas que é psicopedagogo, com foco de atuação na temática de altas habilidades e superdotação. É professor em cursos de graduação em pedagogia, de especialização em psicopedagogia, professor na educação básica e uma pessoa que fala muito sobre esse tema que nos é tão caro. Attilas, vou te convidar para entrar aqui na sala, para que a gente possa começar a conversar um pouco e já quero te agradecer, assim, imensamente pela tua participação, pelo aceite a esse convite da gente, da Frente Parlamentar, para poder compartilhar um pouco dos teus conhecimentos e nos trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de esperança e, obviamente, né, entender um pouco melhor esse tema, principalmente quando a gente está falando já dos adultos, a gente está falando dos universitários. Seja muito bem-vindo, Attilas. Boa noite, muito obrigado. Eu quero aqui registrar minha alegria e venho com um espírito de esperança, regozijo de poder somar forças por uma causa tão nobre, uma temática tão importante e que ainda necessita ser tão falada. E cujas políticas públicas se fazem cada vez mais necessárias. E não somente políticas públicas, como também adaptações, atendimento no âmbito da rede privada de ensino, em diferentes esferas, em diferentes níveis de ensino, etapas, e vislumbrando o superdotado numa perspectiva global. Então, como nós vamos ver aqui, interessantemente, quando a gente fala em superdotado na universidade, nós estamos tirando de uma caixinha que limita de ver a superdotação como uma coisa de escola, de ensino fundamental, quando, na verdade, essa criança superdotada vai se tornar adulto superdotado, e aí nós precisamos pensar nas implicações de seu processo formativo no âmbito da universidade. E então, de que superdotado nós estamos falando? De que universidade nós estamos falando para o superdotado? E de que sociedade nós poderemos falar, vivenciando todo esse processo onde o superdotado, universidade, a comunidade estão interagindo. Attilas, segura um segundinho só, deixa a gente ver aí. As pessoas estão tendo, eu acho, a possibilidade de te ouvir, mas não estão tendo a possibilidade de te ver ainda. Elas estão me enxergando e agora é hora de te ver. Então vamos dar esse tempinho aqui para tentar reorganizar isso e ver se a gente consegue. Porque hoje a conversa é contigo. A gente quer te ouvir e te ver, não é para mim hoje. Então a gente vai segurar um pouquinho. Gente, eu quero pedir desculpa. Eu sei que já estão conosco a Tassiana Live, a Tassi que é nossa representante aqui, Attilas, da AGASD, que é a Associação Gaúcha de Apoio, né? Desse acompanhamento tão importante para as pessoas com altas habilidades de superdotação do Rio Grande do Sul. E ela é nossa representante aqui na Serra, então agradecer muito a Tassi, que está com a gente desde o comecinho. Segura aí, Tassi. Está conosco também. E agradecer o trabalho muito importante que realizam de capilaridade, lidando diretamente com os superdotados, as famílias, né? Esse trabalho é fundamental.
Eu tenho a oportunidade de acompanhar pelo Instagram também, recebo o acompanhamento, né, dessas pessoas, e é isso, é muito importante que a gente possa somar. Muito bom. Agora, Átila, o pessoal já está te vendo. Então, deixa eu bem rapidinho, já que eu comecei a falar da Tassi, agradecer a Daiane Ciota, Daiane, que é da nossa Secretaria Municipal de Educação, absolutamente envolvida, cada vez mais a gente fica muito feliz com a participação dela. O Arthur está conosco, a Marivane, a Eliane também, que é da nossa Secretaria aqui de Educação, acompanhando. Cirlei, um beijo grande. Mãe de um menino altamente habilidoso, que coisa bem boa. A Rosângela Valença, minha amiga, prof, né? Muito legal. Gente, agora é com a Átila. Átila, eu saio agora de cena, porque agora a gente quer te ver e te ouvir, o tempo é teu. Nós vamos ficar anotando aqui perguntas, né, observações que possam vir e no fim a gente volta para conversar, tá? Por favor, fica à vontade. Seja bem-vindo e agora é contigo. Eu gostaria de trazer a contribuição no sentido de propor reflexões tanto para a identificação quanto para o atendimento, e vislumbrando o atendimento superdotado na universidade, nas esferas institucional, burocrática, porque isso é muito importante, a consolidação do atendimento, é a evidência dele como política da universidade, como algo institucional e, portanto, perene, e vislumbrando possibilidades mais concretas. Então, o primeiro grupo de reflexões nos convida a atentar para a pertinência da temática. Então, o primeiro ponto desse grupo de reflexões nos traz: pensar no atendimento de universitários com altas habilidades superdotação é vislumbrar as altas habilidades superdotação como condição que necessita de reconhecimento e atendimento ao longo da vida, não somente quando criança. Então, a gente tem aí a questão de vislumbrar a superdotação no âmbito da educação básica, da educação infantil, séries iniciais, séries finais do ensino fundamental, ensino médio, mas dar continuidade a esse atendimento, reconhecer a condição de altas habilidades em suas necessidades, em suas potencialidades, ao longo de toda a vida. Essa perspectiva, aliás, contribui para ampliar qualitativamente a compreensão sobre a pessoa HSD. Superdotação não é somente coisa de escola, tampouco coisa de criança, mas implica a dimensão emocional, a identidade dos sujeitos, sua aceitação ou não aceitação e rendimento no mundo do trabalho, sua ação e seu papel no mundo. O segundo ponto, dentro desse primeiro bloco de reflexões, nos convida a olhar para a própria universidade. A universidade é um ambiente muito propício para 3 dimensões que envolvem o que se colocou. Primeira dimensão de importância da universidade é o seu caráter de formação intelectual. A segunda dimensão diz respeito à perspectiva de formação profissional. A terceira dimensão nos convida a ver a universidade enquanto meio de promoção do bem-estar e desenvolvimento social. E, aliás, nós temos aí esse embasamento à luz da Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 43, mais especificamente, incisos 1 a 8. Eu fiz questão de trazer supracitada lei, no seu capítulo 4, no artigo 43, e gostaria de convidar para a gente atentar principalmente para os incisos 1 a 7. O capítulo 4 se refere à educação superior e diz no caput: a educação superior tem por finalidade, inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Ora, o primeiro inciso, gente, ele já traz algo
que é muito inerente ao universo da superdotação. Essa sede, esse envolvimento, essa imersão no universo científico, no pensamento crítico reflexivo. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão de cultura. E, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. E aqui eu gostaria de chamar a atenção não apenas para o contemplar da superdotação em sua face acadêmico-intelectual, mas também a superdotação do tipo produtivo-criativo, tá certo? Especial atenção com o inciso 3, tá bom, gente? Inciso 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Gente, parece que de forma bem particular e inspiradora, cada inciso nos toca, nos dá uma mensagem especial dentro do universo do atendimento, da superdotação, como que dizendo, vem, vocês são bem-vindos. Tem espaço para vocês, tem trabalho, tem espaço para todo mundo. Quando a gente fala em integrar os conhecimentos que vão sendo adquiridos na estrutura intelectual sistematizadora, nós estamos convidando a multiplicidade de capacidades dos superdotados para participarem de um processo educacional que seja capaz de integrar, de incluir, de articular e qualificar para que haja a concretização do desenvolvimento, a realização do superdotado em suas aptidões e, por que não, nas benesses que vão para a sociedade a partir desse pesquisador, desse profissional e seu trabalho e suas pesquisas. O inciso 6 traz para a gente estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Gente, eu fico muito empolgado. Sei que não é fácil, porque converso com famílias, acompanho situações, mas nós precisamos alimentar a esperança com embasamento, com informação de qualidade. Eu gostaria de atentar para 2 pontos nesse inciso. Primeiro ponto, todo superdotado tem que obrigatoriamente prestar um serviço relevante, único, ímpar para a humanidade? Não. Aliás, é um dos mitos que acabam atrapalhando a identificação e o atendimento na superdotação. É a gente achar que o superdotado é como que um semideus, que vai ter que resolver os problemas do mundo, vai ter que apresentar soluções, propostas inovadoras, únicas, E, na verdade, isso acaba impedindo a gente de reconhecer o superdotado, que muitas vezes está ali ao lado da gente, que muitas vezes nós mesmos nos vemos, podemos ser pessoas com altas habilidades de superdotação sem identificação, sem consciência disso. Então, o segundo ponto desse inciso, do inciso 6, é a gente ter o cuidado com a socialização do superdotado, que é geralmente um problema, bem pontuado. Ele é sempre trazido no universo da superdotação, a dificuldade que o superdotado tem
de se sentir acolhido, né, de partilhar, de ter oportunidades de sadia socialização. Então, se por um lado nós não temos que jogar os problemas do mundo no superdotado, como se ele tivesse o dever de resolver esses problemas com ideias mágicas, inovadoras, excepcionais, únicas, por outro lado, nós precisamos conceber a sua interação social como um elemento fundamental importante. O inciso 7 diz para a gente: promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. E aqui eu fico pensando, o universitário superdotado, que está, a partir de suas aptidões, a partir da instrumentalização acadêmica, ele está produzindo, e olha aqui um corredor aberto para um mundo novo e rico de possibilidades, pelo qual, né, ele pode e deve ir ao encontro da comunidade. Então, por que não a gente vislumbrar, e veremos isso daqui a pouco, esse campo de abertura, o eixo extensão do tripé universitário, do tripé da universidade brasileira, por que não nós vislumbrarmos a extensão como um meio muito rico desse contato? O inciso 8 traz para a gente atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. E aqui a gente precisa reconhecer o seguinte: a própria superdotação na universidade, quando em cursos de licenciatura, se reconhecida essa temática, vai fazer com que educadores e futuros gestores escolares acabem tirando da invisibilidade e oportunizando instrumentos, ações mais eficientes, qualitativas, para o atendimento de alunos superdotados. Então, a gente quebra um círculo vicioso, onde muitas vezes a gente vê o quê? O professor que hoje não identifica o aluno, que não encontra muitas possibilidades e, às vezes, até rejeita de atendimento a esse aluno, porque não teve na sua formação inicial uma grade, uma disciplina, uma formação na universidade para as altas habilidades superdotação. Se atentarmos tais diretrizes colocadas como objetivos do ensino superior, sobretudo dos incisos 1 a 7, se coadunam com a perspectiva de uma inclusão global e qualitativa do superdotado. Uma pessoa que tem aptidão por aprender, e isso está contemplado, vimos nos incisos. Uma pessoa que tem aptidão por fazer e que pode, com isso, realizar-se, desenvolver-se, ser profissional e, por que não, contribuir para outrem com o próprio mundo. E então, dando sequência, né, saindo do campo da legislação para nós irmos para o campo do contínuo de vislumbre de possibilidades, eu gostaria de trazer aqui para vocês o próximo eixo, só um instantinho, por gentileza. Estou só atualizando aqui. O terceiro ponto do primeiro bloco de reflexão que nos convida a atentar para a pertinência da superdotação na universidade, nos convida ao seguinte: a universidade é um ambiente especial da formação docente, né? Era o que eu estava falando há pouco. A gente fala o universitário superdotado, né? Como ele ser atendido, como ele ser reconhecido. E quando a gente elenca a importância a partir do papel da universidade concebido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como vimos há pouco, a gente não pode esquecer que dentro dessa mesma universidade vão se formar educadores
que vão amanhã estar lecionando e gerindo os sistemas educacionais e tirando da invisibilidade, ou melhor, podendo tirar da invisibilidade e ofertando qualidade de vida, formação adequada, crianças, adolescentes, jovens com superdotação. E isso, aliás, acaba suscitando mais uma reflexão. E a identificação e atendimento de jovens e adultos com altas habilidades no âmbito da educação de jovens e adultos. Ora, quem é que vai dar conta de compreender a quem vai caber de forma especial o papel de compreender essa demanda, analisá-la e procurar responder de forma qualitativa a ela? A universidade enquanto centro de formação acadêmico profissional. Inclusive, não somente de formação de advogados, de engenheiros, de médicos, dentre outras profissões em bacharelado, em graduação de nível tecnológico, mas de licenciatura. E aí eu gostaria de atentar. Vide aí o positivo papel que a universidade pode desempenhar. Então, esse primeiro bloco teve por objetivo nos convidar a pensar, à luz do que nós temos de concreto na legislação brasileira, qual o papel, qual o sentido da universidade. E dentro desse papel, dentro desse seu sentido, como nós situarmos a demanda das altas habilidades, superdotação enquanto condição. Nós temos uma lei 13.234, do ano de 2015, que coloca em pauta a identificação, o cadastramento e o atendimento na educação básica e, vejam só, na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Nós não podemos somente sonhar. Nós precisamos agir. E, logicamente, que reconhecendo, por conta de um déficit histórico de formação em altas habilidades e superdotação, né, se faz necessário ter a compreensão de que essa mudança positiva não vai se dar do dia para a noite. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que ter a proatividade benéfica de compreender que, se nós não tivermos definições, metas estabelecidas em instrumentos normativos, em leis, muito dificilmente o processo, as demandas vão se dar a contento. Então, no primeiro momento, eu trouxe um arcabouço legal, né, para a gente compreender, falar em universidade com altas habilidades, mas espera ainda, primeiro, o que é que cabe à universidade para a gente ver a superdotação dentro dela? E aí, eu gostaria de falar para vocês que em 2015 foi aprovada a Lei 13.234, que ela colocou como uma meta a identificação, e aqui já é um trecho entre aspas, tá, da própria lei, a identificação, cadastramento e o atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, nós temos aí já um amparo legal de efetivamente situar o debate do atendimento do superdotado dentro da universidade. Então, isso é muito importante para nos dar o quê? Segurança, para nos mostrar que há um amparo legal que justifica e instiga a uma política de atendimento, de reconhecimento e atendimento do superdotado na educação superior, tá bom? E agora nós vamos para o segundo grupo de reflexões. Beleza, Atlas, nós vimos o papel da universidade em lei, nós vimos que dentro desses, na verdade, não é nem o papel, são os papéis,
nós vimos que dentro desses papéis da universidade há muito espaço para o superdotado, e aí nós chegamos a uma lei de 2015 que justifica, que exige, inclusive, um cadastro de superdotados no âmbito da educação básica e superior, mas a gente precisa pensar de forma mais efetiva, de forma mais concreta. Como a universidade pode responder a essas demandas? Então, gente, o primeiro ponto que eu trago é reconhecendo essa condição de forma institucional, explicitada em documentos orientadores, normativos, tais como no regimento da Instituição de Ensino Superior da IES. Gente, aquilo que não é documentado, aquilo que não é cristalizado, aquilo que não é colocado no âmbito de uma instituição burocrática institucional como a universidade, corre seriamente o risco de não ser efetivado de forma qualitativa ou, na melhor das hipóteses, pode receber um atendimento, um olhar aquém do que poderia estar recebendo. Então, pessoal, nós precisamos sistematizar. É documento, é norma na instituição de ensino superior. Colocar o olhar de reconhecimento e atendimento da superdotação como documento, por exemplo, no regimento da instituição de ensino superior, por meio de resoluções da Pró-Reitoria de Graduação, da diretoria acadêmica. E aí, gente, o que é que precisa ter nesses documentos? O que é que poderia, o que é que deve vir para que a gente não fique no discurso, no sonho, discutindo, sonhando, andando em círculo, sem efetivamente avançar na direção de um corpo de regras, né, de normas que efetivamente deem atendimento à superdotação, ou melhor, ao superdotado na universidade. Então, o que é que precisa ter? O que é a condição de altas habilidades? Para além da dimensão intelectual acadêmica, o conhecimento de questões como a sincronia, sobre a excitabilidade no comportamento do graduando superdotado, a consideração de possíveis implicações positivas e negativas a partir de características da superdotação. Vamos falar num português aqui bem claro, né? Bem direto. Eu tenho um aluno no curso de graduação de Ciências Contábeis que ele se mostra muito arrogante. Eu ouvi dizer, professor, já que você também leciona ele, eu vou aqui partilhar, eu ouvi dizer que ele é superdotado e que ele possivelmente, né, tem essa atitude, esse comportamento, que inclusive acaba afastando as outras pessoas dele por essa ideia que ele tem de supereficiência, né, de superioridade. Professor, eu não entendo. Aquele aluno não quer fazer trabalho em equipe com a gente. Você passou aquele trabalho para a gente fazer valendo nota? Professor, ele quer fazer tudo sozinho. Ou então, professor, não aguentamos mais fazer trabalho com um aluno fulano de tal. Porque toda a vida ele quer mandar em todo mundo. Só as ideias dele servem e ele não tem abertura para ouvir ninguém. Então, nós já temos aí um ponto de reflexão que nos convida à maturidade. A gente precisa conhecer possíveis implicações positivas e negativas a partir das características da superdotação. Porque isso vai acabar qualificando a convivência em sala de aula, vislumbrando-se as melhores alternativas para todos. Outra demanda que precisa estar clarificada, a necessidade de inclusão do superdotado, enfatizando-se, por exemplo, a relevância de sua não forçosa socialização, vislumbrando-se a sala de aula e outros espaços na universidade, como a biblioteca e a própria comunidade externa. E é nesse ponto que eu fico aqui vislumbrando o papel do corpo técnico-administrativo da universidade
da biblioteca, por exemplo, que, como um espaço, muitas vezes, um dos preferidos de muitos superdotados do nível acadêmico, né, do tipo intelectual acadêmico, terem a capacidade de reconhecer e de não apenas recebê-lo de forma burocrática, mas vislumbrar a própria biblioteca como um espaço de sadia socialização. Como? Reconhecendo as aptidões, as capacidades desses alunos. Grupos de estudo são uma possibilidade. Palestras são uma possibilidade. A gente precisa, para qualificar a universidade, para além da sala de aula, em seus diferentes espaços para atender o superdotado, conhecer a condição e fazer dela pontos de partida, para que a gente possa justamente qualificar o processo de ensino na universidade e potencializar não somente a sala de aula, mas outros espaços, como a biblioteca. Átila, você está sugerindo a mobilização de todos os recursos da universidade para atender o superdotado e os outros alunos? Aí é que está. Quando a gente qualifica o atendimento, quando a gente compreende o que de fato a superdotação é, suas dificuldades, suas demandas, as capacidades, as aptidões, a gente pode e deve qualificar esse atendimento, vislumbrando não somente o superdotado, mas a partir do seu perfil, a partir das suas capacidades, enxergar possibilidades de ação que coloquem ele também em interação com os outros, dando mais riqueza, vivacidade, significação para a universidade em seus diferentes espaços e não somente a sala de aula. Então, vamos procurar aqui pontuar de forma bem objetiva para a gente passar adiante. Precisamos documentar a necessidade de reconhecer a superdotação como condição possível em graduandos. Nós precisamos qualificar a equipe docente e técnico-administrativa para compreender e, a partir dessa compreensão, alargar o caminho de possibilidades para um atendimento qualitativo, que leve em conta não somente o superdotado em seu perfil e necessidades, aptidões, capacidades, mas articule para que haja ações e atividades que coloquem o superdotado em interação com outras pessoas e com a própria comunidade externa. E atenção, vide a importância da pró-reitoria, da diretoria de extensão universitária. Só que para isso, assumir um caráter concreto, qual seria o caminho? Formação de um grupo de trabalho para a temática no âmbito do Conselho Superior da Instituição de Ensino Superior, para estudo, formação de professores e outros colaboradores da instituição, como técnico-administrativos. Toda faculdade, toda universidade, gente, tem o Conselho Superior. Esse Conselho Superior, ele delibera, ele tem a prerrogativa de criar normas, né? De estabelecer via resoluções, via outros canais normativos, a política de identidade e a política operacional da instituição. Então, para que haja um trabalho com foco, para que haja um trabalho tido como global e realmente importante para toda a instituição de ensino superior, sugere-se que haja a formação de um grupo de trabalho para a temática no âmbito do Conselho Superior da instituição. E aqui eu gostaria de pedir, porque eu sei que neste momento muitos pais, terapeutas, educadores, entusiastas das altas habilidades, superdotação, acompanham este encontro com esperança, com sede de informação e com esperança. Nós precisamos documentar para que fique uma demanda cristalizada
não se perca com o tempo, que ela seja capaz de ser revista e continuamente qualificada. E isso, gente, não, por favor, pessoal, meus amigos em altas habilidades e superdotação, não sejamos inocentes. Nós precisamos de contar com a documentação normativa no âmbito do Conselho Superior da instituição de ensino, da faculdade, da universidade. Para que esse grupo de trabalho? Para estudar a condição de altas habilidades, para reconhecê-la. Para, no segundo momento, cuidar da formação de professores em nível de atualização, capacitação. Muitos professores não tiveram formação inicial em altas habilidades de superdotação. Outros colaboradores da instituição também passarem por esse processo de formação. Para que haja o quê? Olha, nós temos aqui uma política séria que veio do Conselho Superior da instituição, enquanto unidade centralizadora, mas no bom sentido, centralizadora no sentido ditatorial, centralizadora, cabeça da instituição, que está colocando aqui a demanda de reconhecimento das altas habilidades e apontando-se caminhos para que haja o seu efetivo atendimento. Então, para isso, sugere-se a formação de um grupo de trabalho para estudo, formação de professores no segundo momento com outros colaboradores, E num terceiro momento, nós temos encontros de conhecimento e vislumbre de possibilidades pelos colegiados dos cursos de graduação e pós-graduação a posteriori. Toda instituição de ensino superior tem os colegiados, que é o quê? A reunião de coordenação, corpo de professores, para deliberar sobre o curso de graduação, definir as disciplinas, definir o seu currículo, definir o perfil do egresso, quais são as demandas que se colocam, quais são os objetivos a serem alcançados. E por que não nós pensarmos em encontros de conhecimento e vislumbre de possibilidades pelos colegiados dos cursos, como são os alunos no curso de pedagogia, no curso de história, no curso de economia, no curso de medicina, tem alunos ali com traços de superdotação. Professor, qual é a sua experiência com ele na sua disciplina? Nós precisamos ter trocas de experiências, porque é a partir dessas trocas que nós vamos qualificar o atendimento para esse público. Definir períodos, periodicidade para esses encontros, para serem ato contínuo. Gente, eu repito, aquilo que não é documentado, aquilo que não é posto como algo cristalizado, aquilo que não tem data, que não tem responsável, pode até ser feito, mas quando feito, vai apresentar resultados aquém do que poderia. E aí, pessoal, nós precisamos, numa etapa posterior, e ao mesmo tempo concomitante, normatização documentada para o reconhecimento e atendimento do superdotado. Vamos clarificar as coisas, vamos organizar. Se eu tenho um aluno com suspeita de superdotação na universidade, ele não traz nem ele muitas vezes sabe que pode estar nessa condição, qual é o protocolo a ser seguido? Então, para que setor da instituição ele vai ser direcionado? O que é que pode ser feito com esse aluno, com esse superdotado universitário, caso ele seja superdotado? Então, nós precisamos começar por um processo de formação de grupo de trabalho para reconhecer que as altas habilidades de superdotação são uma condição possível na universidade. Depois nós precisamos sistematizar isso no âmbito do Conselho Superior da instituição, ter uma formação de professores e outros colaboradores e, no segundo momento, realizar encontros com os colegiados para que haja troca de experiências, vislumbre de possibilidades. Tudo isso de forma documentada, clarificada, para que haja
o devido compromisso para que haja condições para sua efetivação real, para não ficar no discurso, para não ficar na promessa, muitas vezes até bem intencionada, mas que, se não tiver data, se não tiver meta, se não tiver quem vai fazer, fica um tiro no escuro. Então, nós precisamos, sem dúvida alguma, reconhecer, né, e atuar na prática para que haja esse atendimento. Um dos pontos mais importantes que eu gostaria de evidenciar e que eu considero ainda um dos principais fatores que inviabilizam o reconhecimento do superdotado na universidade é o artigo 47, parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela fala, gente, para o aluno universitário. Por favor, prestemos aqui bem atenção nesse parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas, outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. E aqui eu queria fazer um paralelo, porque isso é bem do conhecimento das famílias. Mas deixa eu só comentar aqui que a gente tem conversado bastante e, felizmente, tem bastante gente aqui na região e em Caxias que está envolvido, né, nessas questões que a gente vem trabalhando. Então, eu quero trazer aqui a informação. A Juliana Berg, que esteve conosco aqui, uma estudiosa desse assunto, veio para cá, veio para Caxias e também veio para contribuir muito conosco. Juliana, obrigada por estar acompanhando. E ela traz aqui no nosso chat no YouTube que o grupo de estudos para superdotação junto à Universidade de Caxias do Sul, a UCS, que é uma universidade comunitária aqui, já está sendo desenhado pela Prof. Carla, que é da pós-graduação em educação, e que ela tem participado bastante desse trabalho, que a gente fica extremamente feliz, a Juliana que veio para, inclusive, fazer um trabalho importante que a gente vai alertando também com o tempo, mas saber, né, que isso, aos pouquinhos, vem acontecendo. Agora, professor Atlas, a tela que a gente está visualizando fala sobre vivência qualitativa da LDB e do artigo 47. Por favor, fica à vontade aí. Eu gostaria, inclusive, de cumprimentar, né, essa iniciativa muito feliz, porque nós precisamos, e, né, foi até evidenciado como um primeiro momento, a formação de um grupo de trabalho, né, para que haja o quê? O reconhecimento da superdotação como possibilidade de condição para alunos no ensino superior. E a partir desse momento é que a gente vai poder, né, desencadear as outras ações necessárias, formação docente, formação de técnico-administrativos. Então, é isso, gente, informação com ação. Muitas famílias de superdotados vivenciam, estão vivenciando o processo de aceleração escolar, né, que é um direito, precisa ser feito com muito cuidado, dada a implicação de ordem emocional e até didática também, né, com relação ao processo de aprendizagem. E eu gostaria de trazer um paralelo para a universidade. Nós temos a possibilidade de encurtar, né, o período de graduação. E aí eu fico um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo esperançoso, e daí estar aqui. Muitas instituições, quando a gente vai olhar os regimentos, colocam que os alunos os universitários poderão ter abreviados os seus cursos de graduação mediante o parágrafo 2º do artigo 47 da LDB. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos.
E aí uma preocupação que fica, gente, é porque geralmente, eu vou até tirar essa palavra geralmente, vou usar uma bem melhor. Em muitas situações, o que a gente vê são instituições de ensino superior se atendo somente à questão da nota numérica. Algumas até explicitam um determinado percentil para que os alunos, por exemplo, tenham um índice de rendimento acadêmico de 95%, no mínimo, para pleitear essa abreviação de curso. E nós que atuamos na superdotação, procurando pesquisa com estudos, com formação, partilhando com famílias, conhecendo na ponta, né, a vivência real de crianças com superdotação, de adolescentes com superdotação, muitas vezes, até pela falta de atendimento, o superdotado não vai se revelar como um aluno mais brilhante em nossa universidade. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, né? Que a gente procure não se ater somente a determinados percentis, que a gente procure qualificar esse processo de avaliação, não se atendo somente à nota numérica. Só que nós precisamos melhor definir e institucionalizar, repito, na forma de documentos normatizadores. Nós precisamos vislumbrar a articulação da sala de aula com unidades institucionais, espaços da instituição de ensino superior, para o reconhecimento da condição HSD e a promoção de ambientes e atividades, eventos saudáveis para o superdotado e outras pessoas, num positivo ganho para todos. Se nós não olharmos apenas para a nota, mas para a universidade enquanto espaço, para além da sala de aula, mas como espaço vital em toda a sua plenitude, a partir de seus diferentes ambientes, isso vem com sensibilização, isso vem com informação, isso vem com ação institucionalizada, por meio de instrumentos normatizadores, por meio da definição de objetivos, nós teremos uma condição muito melhor para atender o superdotado. E não nos enganemos. A instituição que se prepara para atender um superdotado, ela também, se toda a instituição de ensino, ela melhora como um todo, ela amadurece como um todo, ela especializa-se como um todo. E até os alunos que não estão na condição de altas habilidades de superdotação podem vir a ser beneficiados com a maior maturidade, com o enriquecimento do fazer pedagógico da universidade. E eu gostaria de reforçar a importância da extensão universitária, que, ao lado de ensino e pesquisa, tem um papel fundamental em fazer a universidade se enxergar como um espaço rico de acolhimento e de contato. Uma das coisas, aliás, duas coisas que o superdotado precisa muito. Tá certo? E aqui eu gostaria de trazer mais uma reflexão. Importantíssimo, vereadora Marisol, todos que estão conosco, um processo de inclusão qualitativo não deve ser pensado como um passe livre para que o superdotado faça tudo o que quer, plena e intransigentemente à sua maneira. Daí porque a formação de professores da universidade sobre altas habilidades não deve ser como um encontro de imposição de uma lista de benefícios, mas que seja um espaço de conhecimento, reflexão e vislumbre
de possibilidades qualitativas. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo. Antônio Atlas, 22 anos, é superdotado, graduando do curso de Engenharia Civil, e tem se recusado a apresentar cálculos nas avaliações sobre projetos de construções, alegando ser desnecessário e estressante esse registro escrito, uma vez que ele já sabe dos cálculos mentalmente. Está correto isso, pessoal? Uma pessoa que posteriormente vai ser responsável por construção de edifícios, shopping centers, escolas, enfim, que fosse um local para uma vida. Aí, não, eu sou superdotado, eu não quero fazer cálculos em provas, não vou escrever isso porque eu já sei de cabeça e eu não preciso escrever. E aí eu preciso pensar com vocês. Até que ponto flexibilizar, minha gente? Até que ponto adaptar? Nós estamos falando em atender o superdotado na universidade, como um passe livre para ele fazer tudo o que quer, plena e intransigentemente à sua maneira? Repito a pergunta. Até que ponto flexibilizar, adaptar? E no eixo da identificação, eu gostaria de trazer aqui para vocês a necessidade da criação de um núcleo de apoio psicopedagógico. E fico muito feliz que, aliás, já vai se consolidando como prerrogativa para autorização, credenciamento e reconhecimento de cursos e instituições a presença de uma política de atendimento psicopedagógico no ensino superior. Estamos dando passos iniciais, algumas instituições já estão bem adiantadas, e que nós possamos comemorar isso. Nós precisamos desse núcleo de apoio psicopedagógico para avaliação e elaboração do plano educacional individualizado. Superdotado adulto precisa disso também, né? E que a gente possa ter aquele cuidado. Vamos falar de superdotação não apenas focando em aspectos numéricos, que também são importantes, mas que não sejam para a gente limitadores, cerceadores. Testes de QI, por exemplo, têm sua validade, são importantes, mas a gente não pode vislumbrar o reconhecimento do superdotado somente em torno dessa questão. Eu gostaria de perguntar, por gentileza, se o compartilhamento do slide está ok. A gente está lhe ouvindo muito bem, mas o compartilhamento está naquela tela que a gente falava antes, na vivência qualitativa da LDB, aquela do artigo 47 ainda. Pronto, pois eu vou... Vai atualizando, mas a gente tá lhe ouvindo super bem. Pronto, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Eu acho que passa aí para ti, Atlas, mas não acaba não passando para a gente que está vendo aqui. Para mim... Ela está na vivência ainda, ó. Consta como se estivesse passando normalmente. Vocês estão vendo aqui, por gentileza, pessoal? Deixa eu ver aqui o próximo. Ainda na qualitativa da LDB nós estamos. Bom, minha gente, eu acho que o PowerPoint está entendendo que merece muito ser reforçada essa informação, viu? Mas a gente está ali ouvindo super bem, está tudo certo e a gente já está acompanhando mais adiante. E eu não sei quem está em casa, né? Quem está vendo pela TV Câmara, quem está vendo pelo YouTube, mas eu aqui já fiz uma série de anotações para a gente conversar e também para a gente refletir a respeito. Para nós ela não está ainda não. A gente já está entrando na reta final dos slides, deixa eu só... para nós ela segue naquele lá do artigo 47. Pronto, deixa eu ver aqui, por gentileza. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Talvez sair da apresentação. A gente já está em reta final para a gente avançar para um momento de conversa. Agora sim. Identificando está na criação de um núcleo de apoio psicopedagógico. Agora está certinho em tela cheia. Agora sim. Pode seguir. E agora? Agora atendendo com possíveis e qualitativas adaptações. Então, gostaria de trazer aqui mais reflexões.
atendendo com possíveis e qualitativas, né, adaptações, ações, eventos que consistam em importantes oportunidades para o superdotado em suas aptidões. Gente, nós precisamos atender o superdotado da universidade? Precisamos. Mas isso, repito, não deve significar um salvo-conduto para o superdotado fazer tudo o que quer na universidade, à sua maneira, alegando a condição de superdotado. Eu acabei de trazer um exemplo aí do aluno, né? Um exemplo, uma situação hipotética, mas muito possível, de um superdotado graduando em engenharia civil que, de repente, não quero mais escrever cálculos porque eu já sei fazê-los mentalmente. E nós estaremos diante de uma inocência ou irresponsabilidade, né, altamente nocivas, permitindo uma aberração dessa. Vamos atender? Sim, mas com o pé no chão, com qualidade. Não tratar o graduando HSD com privilégios em detrimento dos outros graduandos. Uma coisa é o direito, que lhe é devido, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir o direito com privilégios em detrimento de outros graduandos. Principalmente quando a gente vê esse exemplo aí. Pensem comigo, por favor, para que a gente entre realmente no estado de comungar intelectualmente e conceber o perigo, o grau de perigo de uma abertura total e restrita para o superdotado no curso de engenharia, que na disciplina de projetos não quer mais escrever cálculos, porque diz que sabe fazê-los mentalmente. A pró-reitoria, coordenação de extensão, conhecendo melhor a condição HSD, terá condições de contribuir para que projetos de ações, atividades, eventos sejam melhor pensados, elaborados e vivenciados. Como isso, Atlas? Eu sei que lá na turma 02 de administração tem 3 superdotados. Todos 3 têm um perfil, né? Nesse caso específico, todos 3 têm um perfil de serem bastante recatados, não gostam muito, né? São receosos em demasia para um contato social mais amplo. O que é que a pró-reitoria de extensão vai fazer? O que é que a coordenação de extensão vai fazer? Não, Gente, toda vida que tiver ação na comunidade externa, não vamos falar esses 3 alunos. Não vamos levá-los. Vamos passar um trabalho para eles. Está correto? Está errado? A gente pode, a partir do reconhecimento do seu perfil, de suas aptidões, capacidades, dificuldades, necessidades, pensar. Eu tinha inicialmente concebido essa função aqui para os 3 alunos. Não dá. Tudo bem, eu vou levá-los para o projeto, mas em outra função, para aproveitar o melhor possível o que eles podem oferecer e ajudá-los de maneira não forçosa, mas paulatinamente, a superarem dificuldades, a se aprimorarem em coisas como a própria socialização com a comunidade, com outras pessoas. Mas eu só posso pensar nessas melhorias se eu conhecer. Eu só posso pensar em ações efetivas e qualitativas se eu analisar, se eu tiver dados que me permitam compreender o perfil. Com quem é que eu estou trabalhando? O que é que esse aluno, qual é o perfil desse aluno? Quais são suas aptidões, quais são suas dificuldades, quais são suas capacidades? E a partir daí eu posso pensar em ações mais assertivas. E aí, pessoal, é importantíssimo nós pontuarmos. A universidade, na temática HSD, ela tem 2 caminhos principais. A resistência que limita, a universidade acaba se tornando um empecilho para isso. E nós temos um outro caminho, que é a flexibilização para um atendimento qualitativo.
vejamos a importância da informação dos professores, coordenadores de curso, diretores, pró-reitores, colaboradores técnico-administrativos. Olha a importância de todos. A universidade é, por natureza, um espaço aberto de não reprodução de conhecimento somente, mas de produção. A universidade, vimos, não se volta, não se presta somente à formação acadêmica, intelectual, profissional. Mas ela tem um papel muito importante para a própria compreensão do sujeito, para a própria autonomia, para a sua criticidade, para seu enriquecimento, sua realização. E, a partir daí, o próprio mundo pode vir a se beneficiar. Milhares de crianças e adolescentes passam toda a educação básica sonhando com seu ingresso na universidade. Que o ingresso nela continue a lhes permitir sonhar e realizar. Muito obrigado. Átilas, que bom te ouvir. Tão importante, a gente definiu, né, que nesse terceiro ciclo de palestras a gente voltaria também o nosso olhar para a questão dos adultos, né? A gente vinha falando muito sobre as crianças e é essencial que a gente fale, mas aí percebemos esse grupo, a gente chama de um grupo técnico, na verdade, são as famílias mais envolvidas aqui, que foram aquelas que iniciaram, deram start para esse trabalho da Frente Parlamentar e para todas as leis que nós já protocolamos e aprovamos nessa casa sobre altas habilidades e superdotação. Elas nos sugeriram isso, que a gente pensasse na questão do adulto. E aí, que importante te ouvir falar sobre essa questão da universidade, das faculdades, enfim, das instituições de ensino superior terem esse olhar. Então, tem algumas frases tuas que, para mim, vão ficar de uma forma muito clara, que a principal delas é pensar que a instituição que se qualifica pensando em melhorar o atendimento do superdotado vai qualificar o seu serviço, o seu atendimento para todas as pessoas. Isso é essencial a gente pensar, que eu acho que é o que tu traz, né? Não é esse tratamento diferenciado como se houvesse ali uma questão de superioridade ou arrogância, mas sim uma necessidade que precisa ser vista. Então, que bom que tu traz isso para a gente. Ainda no comecinho, e eu sei que tu falou um pouco sobre isso, mas a Aline trouxe um questionamento, e aí eu acho que muita gente talvez esteja se perguntando, muitos dos que não imaginavam pensar sobre o adulto e sim pensando muito sobre as crianças, que a gente hoje, e a Aline questiona isso, ela diz, quando um professor identifica esses indicadores nas universidades, por exemplo, nas faculdades, tem um local para encaminhar? Porque a gente pensa que na escola a gente tem o atendimento educacional especializado, a gente tem o AE. E aí, como é que funciona, né? Qual é o suporte para os professores nas adaptações necessárias para esse público? A gente falou, grupos de estudo, né? Ela perguntou antes de que tu falasse, mas tu falaste sobre grupos de estudo, sobre grupos de trabalho, sobre essa questão dos grupos de trabalho nos conselhos superiores. Mas fala um pouquinho sobre isso, porque talvez para muitas dessas famílias e que já estão pensando em mais adiante nos seus filhos ou que estão se reconhecendo como universitários, enfim, tem essa preocupação, né? Para quem? Onde a gente busca? Nós temos dois pontos fundamentais a serem colocados aí. Primeiro ponto, sendo bem prático, objetivo. O ideal, e muitas universidades estão começando a caminhar nessa direção, algumas com experiências já bem exitosas, é a existência de um núcleo de apoio psicopedagógico para o universitário. Entretanto, a gente precisa considerar o seguinte, vamos imaginar que a universidade A tem um núcleo de apoio psicopedagógico. Só que o núcleo fez a identificação e agora chegou a hora de atender o superdotado. Se nós não tivermos a sistematização, as normas, os procedimentos clarificados de como vai se dar isso, muito pouco o núcleo vai poder fazer de forma efetiva. Não vou mentir, por isso que eu enfatizei tanto a questão de que nós precisamos tanto documentar quanto ter o núcleo de apoio psicopedagógico. Porque se nós tivermos apenas o núcleo, ele vai ter uma capacidade operacional
e até por conta do organograma institucional, das funções, ele vai ter um raio de alcance, ele vai ter um poder de alcance muito limitado. Porque as adaptações efetivamente vão se dar no âmbito da sala de aula, no âmbito pedagógico, burocrático, institucional da universidade. Então, essas discussões de como fazer precisam se dar em nível de colegiado de curso, né? Precisam se dar a partir de formação para os professores, precisam se dar em documentos normatizadores. Por isso, repito, nós precisamos, primeiro, sistematizar o atendimento da superdotação em sua identificação, adaptação, por exemplo, no âmbito documental. No segundo momento, formar professores. No terceiro momento, propiciar a troca de informações, de experiências no âmbito dos cursos, dos colegiados, que é para nós, enfim, termos o quê? Uma clarificação. Ó, o procedimento é esse aqui. Determinadas disciplinas, a gente não pode ceder tanto. A gente pode ceder aqui, a gente pode adaptar ali. Então, longe disso, eu não vou mentir, pessoal. É sonhar, é falar demais, é conceber, é fazer dessa galera laboratórios, tá entendendo? E de ação prática bastante passíveis de serem questionadas, podendo até mesmo tumultuar o processo de aprendizagem desses universitários. Muito bom, Atlas, muito bom. Eu anotei várias vezes, assim, por mais que eu já tivesse anotado, eu voltava por causa da importância da documentação e do registro. Acho que por isso que eu anotei várias vezes essa expressão aqui, porque às vezes nessa vontade de fazer, a gente acaba indo muito na prática e esquecendo da importância de deixar esse registro para o que vem depois. E quando a gente está falando sobre essa questão em específico de protocolos mesmo, né, de procedimentos, de sistematização, que nos traz essa pulguinha aqui atrás da orelha e vai deixar a gente mais firme nesse sentido. E aí até está conosco a Marivane, e um dia a gente estava conversando, Atlas, e quero compartilhar contigo e quem está nos acompanhando. A gente vinha discutindo essa questão da identificação nas nossas escolas. A gente estava falando muito mais, né, do ensino fundamental e médio, ou pensando, enfim, em crianças e adolescentes. E em algum momento ela me disse, e se nós questionarmos, por exemplo, o município, se nós questionarmos o Estado, nas redes mesmo, né, de servidores, será que a gente sabe? Será que em algum momento a gente pensou quantos dos nossos servidores, afinal, estão, né, dentro desse grupo de altas habilidades e superdotação? Porque a gente focou demais em pensar nas nossas crianças, mas nós não nos analisamos e a gente precisa ter esse foco. Então, a tua participação conosco vem trazer muito disso. Mas eu queria te perguntar algo sobre a questão desses grupos de trabalho. Tu que acompanhas mais diretamente, vem estudando, debatendo, trazendo essa informação para tanta gente, esses GTs, esses grupos de trabalho nas instituições de ensino superior, no Conselho Superior, enfim, isso já é uma realidade no Brasil? Ainda está muito longe? Como é que tu tem percebido isso? Eu tenho que dizer, né, com múltiplas sensações, né? É uma sensação de desencanto, porque, lamentavelmente, ainda é uma ação bem incipiente. A gente não está no nível que deveria estar. Para a gente compreender, por exemplo, a gente fala em superdotação como política educacional no Brasil, gente, há mais de 20 anos. Então, a gente poderia estar muito mais avançados, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com esperança, porque se nós não trazermos esse assunto à discussão, se nós não pontuarmos essas reflexões, essas demandas, a gente não anda, a gente não cuida. Mas, sendo bem claro, lamentavelmente, nós estamos ainda muito distantes.
precisamos, o quanto antes, sensibilizar, informar, para que, com informação e sensibilização, a gente possa efetivamente montar uma política de ação. Que bom que a gente conta com pessoas, Átilas, como tu. O tu não é aí do Ceará, o tu é nosso, mas vamos embora. Obrigado, muito obrigado. Que bom que a gente pode contar contigo, assim, né, com pessoas que vêm trabalhando isso, e eu sei que quem está nos acompanhando e das pessoas que nos contaram que estão acompanhando aqui, que deixaram seu registro nas redes ou que mandaram pelo WhatsApp, são pessoas que a gente já discutiu várias vezes exatamente isso. Parece, às vezes, para a gente que nós já fizemos muito em algum momento, por isso são múltiplas sensações quando tu fala isso, ou múltiplas percepções, é exatamente o que a gente discute aqui quase todos os dias. Então, aqui que não vão me deixar mentir, a Tassi, a Cirlei, a Aline, a Mari, essas pessoas que estão acompanhando, a Daiane, né, a Eliane, que a gente diz às vezes, parece que a gente fez tanto, e ao mesmo tempo ainda parece que a gente está tão longe. Mas quando tu fala, e tu falavas aí antes, que conhecendo a condição desses estudantes, a instituição vai conseguir ter condições de contribuir efetivamente para que ações sejam pensadas de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, é justamente o que a gente acredita, que seja aos poucos, mas que a gente vá falando sobre isso. Porque quando a gente conhecer e a gente entender, e no meu caso, cada dia um pouquinho mais, né? E no nosso caso, como frente parlamentar, cada dia um pouquinho mais, vai ser muito mais fácil a gente lidar e chegar a essas ações, né, das quais a gente está falando aqui. Eu queria te agradecer muito, a gente está com o nosso tempo quase estourando, né, mesmo que a gente tenha começado um pouquinho depois. A Tassiana, que eu falei antes, que é da GASD, né, e com quem eu também tenho conversado bastante, nós como frente parlamentar, ela diz que pouco se fala sobre o assunto das altas habilidades nas graduações, então está te agradecendo por trazer esse assunto que é tão pertinente, agradecendo a frente parlamentar, a mim, a Milena, o Samuel, né, a equipe aqui do gabinete que sempre se envolve muito nesses temas e se envolve por efetivamente acreditar que a gente precisa trabalhar, trazer luz a algo assim, né, Átilas? E aí tu falas, ali no fim também me marcou muito quando tu diz que a instituição de ensino superior, ela não seja resistência, que ela seja efetivamente a flexibilização, que ela pense neste caminho para um atendimento muito mais qualificado. Então, eu quero te deixar agora para as tuas considerações finais, porque a gente precisa encerrar, mas nós vamos ainda te demandar e te procurar muito para falar disso, viu? Porque a gente tem visto aqui nas nossas faculdades e tem visto aqui na Universidade de Caxias já uma preocupação, como nos trouxe a Juliana Berg, que, aliás, é uma pesquisadora e vem para cá, vem para Caxias para trabalhar sobre isso. A gente já tem Patrícia Neumann aqui conosco, ou seja, a gente tem pessoas que têm se fortalecido e muitas famílias, muitas mães, muitos estudantes, muitos profissionais que têm se especializado porque a gente sabe da importância disso. As tuas considerações finais. Emoção, felicidade, esperança. Eu quero agradecer o convite, agradecer muito mesmo, agradecer o acompanhamento, né, das pessoas que, seja no Instagram, seja em encontros pelo Google Meet, institutos por meio de minicursos, enfim, pelo próprio WhatsApp, através de envio de material, partilha de experiências. Quero agradecer a todos. Quero pontuar que, a ponto de para que não sejamos inocentes, e displicentes, nós precisamos muito ainda fazer, mas ao mesmo tempo, que gostosura poder estar fazendo parte desse caminho em que a gente está procurando justamente trazer informação e vislumbrando possibilidades desse fazer. A todos, meu muito obrigado. É a gente que tem que te agradecer imensamente. Já quero convidar todo mundo, sigam aí nas redes sociais, a gente segue o Átilas no Instagram e tenho aprendido muito com ele, muito e sempre. Então, acompanhem também. A gente acredita muito nisso, é construção, é rede, é assim que a gente se fortalece. E deixa eu falar também sobre a nossa acessibilidade aqui. Deixa eu agradecer a Pri e a Manu, as nossas intérpretes de Libras,
que estão fazendo com que o nosso conteúdo chegue a mais gente, que é isso que a gente quer cada vez mais. E agradecer à equipe aqui da casa, né, da TV Câmara, que está conosco e que também nos permite chegar a mais gente. E principalmente a vocês que estão nos acompanhando hoje e que a gente sabe que vão compartilhar isso amanhã, que todas as escolas vão receber amanhã o link, né, desse nosso bate-papo, todas as instituições de ensino superior aqui de Caxias também, para que consigam compreender isso. É a informação que vai fazer mudar, é a nossa mobilização que vai fazer as coisas mudarem. Eu vi o Atlas falando sobre isso, sobre emoção e esperança, é também o que nós aqui da Frente Parlamentar, em defesa das pessoas com altas habilidades de superdotação, plenamente acreditamos. Muito obrigada a todos vocês. Atlas, a ti, um abraço, como a gente diz aqui, um abraço do tamanho do Rio Grande, viu? Um abraço enorme para ti, muito, 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 muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar conosco e por compartilhar todos os teus conhecimentos. Um beijo para todos vocês, boa noite. Milena, Samuel, da minha equipe, vocês são sensacionais, muito obrigada por estarem sempre conosco. Um beijo, boa noite para todo mundo, a gente encerra aqui a nossa transmissão ao vivo.